É muito bom a gente se reunir para ouvir ao Senhor falar e para adorar ao Senhor. O Senhor tem muito a realizar neste lugar. O Senhor tem uma obra muito grande a fazer nesta igreja. O Senhor tem uma obra muito grande a fazer na vida de cada um dos irmãos. Amém? Hoje nós, na escola dominical, estávamos estudando e nós falamos coisas, e foi uma das aulas mais interessantes. Como o evangelista até tocou no assunto, falando sobre Jezabel. E a gente ensinou, falando, irmãos, é muito perigoso você olhar para uma irmã e chamá-la de Jezabel, simplesmente para olhar pela aparência física dela. Você está chamando aquela irmã de prostituta e de vários outros nomes que são muito baixos, porque a Jezabel do Antigo Testamento não tem nada a ver com a Jezabel do Novo Testamento. Jesus comparou, mas aliás, a Jezabel do Novo Testamento era muito pior do que a do Antigo Testamento. E o problema de Jezabel do Novo Testamento não tinha nada a ver com roupas, não tinha nada a ver com vestes, não tinha nada a ver com batom, não tinha nada a ver com brincos, porque é isso que logo os irmãos ligam uma coisa no outra, não é? Ela simplesmente era uma mulher que estava dentro da igreja, que não usava nada dessas coisas, mas era terrível. E para piorar as coisas, aquela mulher era a esposa do pastor daquela igreja, né? Aquela Jezabel era mulher do pastor de Tiatira. Quando Jesus disse: tenho contra ti que toleras a tua mulher, como se dissesse, ela tem o espírito de Jezabel, que ensina os meus a se prostituir e adulterar com os ídolos, que não tem nada a ver. Então, olha, isso é uma aula muito interessante, né? Claro que não poderíamos fugir de debates, entre aspas, né? Para aprender sobre tantas coisas, mas é o que eu digo, na escola dominical nós aprendemos, né? E muitas vezes crentes olham para um irmão, para uma jovem de Jezabel, está entrando em condenação, condenando, né? Julgando, sem conhecer o interior, sem conhecer o coração. Então, irmãos, Deus, Ele tem falado muito conosco, Ele tem nos ensinado muito, né? E eu sei que o Espírito de Deus já preparou nesta noite o terreno para nós. Eu me arrepiei todinho, mas não com louvor, foi diferente realmente. Muitas vezes já foi louvado, mas hoje foi diferente. E sei que Jesus quer batizar crentes nesta igreja. Eu tenho orado para isso. Nós temos buscado para isso. Temos feito campanha aqui. O Alex não pôde estar na semana passada, mas essa semana vai estar. Nós temos feito campanhas, né? Temos orado no monte, temos orado na igreja. O Senhor mandou orar pela minha vida na igreja. Eu não sei para que era. Eu perguntava até então: Senhor, para que é essa? O Senhor disse: reúnam os guerreiros na igreja. Eu perguntei dia, eu sou ousado com Deus. Eu perguntei hora, perguntei como. O Senhor falou: isso está no teu coração. Eu me preocupei, falei: Senhor, mas quem é que vai se preocupar em orar comigo? Quem é que vai se preocupar? O Senhor não se preocupa. Eu já vou tocar nos corações. E quando eu cheguei aqui, para surpresa, né? Há muito tempo Deus tem falado comigo. E eu contei para os irmãos: olha, a primeira vez que Deus falou comigo no monte, eu não me esqueço. Eu falei para os irmãos direitinho como foi, lá naquele monte, da forma que foi, em forma de arrebatamento. E o Senhor disse: meu servo, eu vou mostrar os meus cravos para ti. Não entendia por quê. Dali em diante tudo começou a acontecer. E quando nós começamos a campanha no monte, o Senhor falou: meu servo, eu quero mais de ti. Isso é muito pouco. Meu servo, eu quero você na oração comigo. O demônio não manda ninguém orar. O demônio não manda ninguém jejuar. O demônio não manda ninguém se consertar, se reconciliar, perdoar nem amar. E o Senhor sempre mandando, sempre dando ordem, dizendo: vai orar. Eu quero você mais na oração nas madrugadas. Eu quero mais em jejum, em busca. E quando chegamos aqui, o Senhor, na primeira oração, o Senhor arrebatou Alex, né?
o Senhor arrebatou com uma glória tremenda. Deus mostrou coisas profundas. Depois a irmã Zuleide, e o Senhor mostrou, dizendo: se prepare, eu quero te arrebatar. E Ele tem falado isso comigo num monte, né? Eu gosto, eu não priorizo, eu gosto. Eu sei que Deus tem muito a ensinar e falar, mas o Senhor falou que seria diferente. Tem coisas muito grandes para nós, para a igreja, e eu estou orando a Deus, né, para que Deus venha realizar na minha vida o que Ele tem prometido. E eu sei que coisas grandes o Senhor tem a fazer no meio de vocês, na vida de cada crente. Amém? Irmãos, abrimos nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Então nós temos orado a Deus, nós temos buscado ao Senhor na igreja. O Senhor tem falado sobre irmãos. Hoje eu falei até algumas coisas para a irmã Zuleide. Eu disse: o Senhor falou comigo, o Senhor disse. Amém? Amém. E o Senhor tem falado sobre a igreja. Abram nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas. Eu falei para os irmãos abrir a Bíblia, eles estão procurando. Eu não sei o que eles estão procurando. Era para abrir. 1 Crônicas, eu falei? Glória a Jesus. Então eu tinha esquecido também. Foi tão rápido. 1 Crônicas, capítulo 4. Amém? Felipe não dormiu à tarde, né, Felipe? Glória a Jesus. Ana falou que eu dar o papá do Felipe à tarde, eu botei ele para mimir, para que à noite ele não dormisse no culto. Amém? Felipe está ali enxuto, em pé, ativo e alegre. Isso também me alegra, ele vai me ajudar muito. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Né? Eu vou começar hoje a falar sobre algumas coisas aqui, né, para a igreja segundo Deus tem colocado no nosso coração. Somente o versículo 9, que diz assim, pelo menos hoje, somente o versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei a luz. Glória a Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero orar neste momento junto com a tua igreja para te glorificar, te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Deus, e te agradecer porque nós podemos sentir a presença do Espírito Santo no nosso meio nesta noite. Deus, fale com a tua igreja, que cada um de nós estejamos nas tuas mãos nesta noite como um vaso, Senhor, meu Deus, sendo moldado, transformado para a glória do teu nome, Jesus, porque eu sei que é assim que tu está tratando a minha vida, é assim que tu está tratando esta igreja, e é assim que tu está tratando cada irmão neste lugar. Deus, nós te louvamos. Fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jabes era o mais ilustre que seus irmãos. E a primeira frase que nós lemos aqui, eu quero já adiantar algumas coisas para não perder tempo. E ela diz, a Bíblia diz que Jabes era mais ilustre do que os seus irmãos. Ela diz isso antes de mencionar o que realmente este homem foi, o que este homem era, o que ele fez. E a palavra ilustre, quando nós examinamos no hebraico antigo ou no hebraico, nos dá um verdadeiro significado para entendermos esta palavra. E se a gente buscar uma orientação de várias fontes, a gente vai descobrir que esta palavra que foi colocada aqui para apresentar a vida desta pessoa, Jabes, nós iremos descobrir hoje ou futuramente quem foi e quem chamou ele de ilustre. Isto, na verdade, é o que Jesus, de forma tão linda, ensinou aos seus discípulos antes da sua crucificação, antes, do seu sepultamento, antes da sua ressurreição
e antes da sua ascensão. A palavra ilustre, se voltarmos bem e entendermos ela, significa humildade, né? Uma palavra ilustre significa humildade. Jabes então era mais humilde do que seus irmãos. Era uma pessoa mais humilde do que todos os outros. E isso é tremendo, porque a Bíblia nos dá uma orientação do que é ser humilde. Muitas palavras, muitas coisas que a Bíblia ensina, nós vamos aprendendo, né? Com Deus, com a palavra de Deus, com a graça de Deus. E essa palavra foi traduzida, né, para humilde, porque ela nos dá uma ideia de quem era esta pessoa ou este jovem, e nos dá uma ideia de onde também a palavra ilustre veio. A palavra ilustre, ela veio de humildade, porque muitas vezes, hoje em dia, chamar alguém de ilustre, uma pessoa, o ilustre não é humilde. Um rei pode ser ilustre, o presidente da república pode ser ilustre, né? Um famoso pode ser um ilustre, uma pessoa, né, que chama atenção, que reúne multidão, que pessoas vão atrás, mas não significa que essa pessoa é ilustre. Então, essa pessoa não pode ser ilustre, porque ela não é humilde, ela não se comporta como uma pessoa humilde, e uma raiz vem puxando a outra, e ela vem lá do profundo, como se mostrando humildade. E esta humildade, olhe bem para mim, veio da grande submissão, de um grande quebrantamento, de uma submissão, de um quebrantamento diante de Deus. Então, ser ilustre para Deus é ser humilde. E ser humilde para Deus é uma pessoa que se quebranta totalmente nas suas mãos. Uma pessoa que se entrega nas suas mãos. Uma pessoa totalmente submissa a Ele. E nós podemos ver o que Deus tem dito para nós. Eu posso falar, irmãos, eu tenho aprendido tanto nesses últimos anos com Deus. Eu tenho tanto para aprender com Deus. E agora que nós começamos a aprender um pouquinho de Deus, e nós lemos esta noite na devocional em Jeremias capítulo 18, uma história que toda esta igreja, todo crente conhece, que fala sobre o oleiro fazendo um vaso na mão de um oleiro. E quando o oleiro ele está fazendo o vaso parece que está terminado. O vaso olha e parece até que acabou. O vaso olha, talvez aos olhos de uma outra pessoa que não seja Deus, uma pessoa inexperiente, uma pessoa leiga, uma pessoa muitas vezes sem ser totalmente ter experiência. Ela pode dizer o seguinte, olhando para o vaso: está perfeito. A pessoa pode olhar para mim e dizer: está perfeito. Alguém pode olhar para o Alex e dizer: o vaso está perfeito, está pronto para ser, está pronto para realizar. Alguém inexperiente pode olhar e dizer: este vaso está lindo, este vaso está perfeito. Mas o oleiro com sua prática, com seu olho clínico, com o olho que eu não tenho, que nenhum de nós podemos ter, como Jeremias iria olhar aquele vaso e não entendeu nada, porque Deus que teve que ensinar e dizer para ele o que significava.
aquele ato no qual ele diz: vai lá para mim te ensinar. Jeremias, sem compreender, Jeremias iria olhar para o vaso e dizer: não há nenhum defeito nele. Mas de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. De repente o vaso que parecia terminado, o vaso que parecia perfeito, o vaso que aos olhos do inexperiente parecia lindo, se quebra na mão do oleiro, que tinha os olhos clínicos e viu um pequeno defeito, um pequenininho erro naquele vaso. E ele teve que quebrar o vaso todinho para fazer tudo de novo. Então o olheiro, Deus ensina que com ele, com aquele único olho clínico que ele tem, ele vai olhar e dizer: não está pronto, não está preparado como eu quero. Porque ele tem um olho clínico e diz: há um defeito neste vaso, mas eu não vou jogá-lo fora, mas eu não vou desprezá-lo, dizendo: eu vou começar de novo, vou moldá-lo, vou refazê-lo, vou esculpi-lo de novo, vou fazê-lo de novo, vou moldá-lo de novo, até chegar ao ponto de ficar exatamente como eu quero que fique. O vaso tem que ficar como Deus quer. O vaso não pode ficar como o pastor quer. O vaso não pode ficar como a igreja quer. Eu não posso ficar como eu quero. O vaso só está acabado quando ele fica quando o oleiro quer. Quando Deus, que tem o olho clínico, quer. E ele diz: e eu vou refazê-lo. Não vou jogar fora, não vou jogar no lixo, mas vou esculpir, vou fazer de novo, vou moldá-lo outra vez, e depois eu vou apresentá-lo como eu desejo que ele seja apresentado. Não vou jogar fora num monte de lixo, não vou jogar no refúgio, não vou jogar nos destroços, mas vou aperfeiçoá-lo e moldá-lo. Deus quer me aperfeiçoar. Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Deus quer aperfeiçoar a igreja. Deus quer aperfeiçoar cada um de nós. Esta é a chave de tudo isto que eu li num simples versículo. Jabes era mais ilustre, Jabes era mais humilde do que seus irmãos. Esta é a chave. Isto é o que diz a Bíblia sobre Jabes, que ele era ilustre. E isto não aconteceu por acaso. Se lemos aqui em 1 Crônicas capítulo 4, falando dos descendentes de Judá, vai falar sobre muitos nomes, mas no meio do caminho o escritor vai parar e vai dizer: naquela multidão de nomes, naquela multidão de pessoas, naquela multidão, como ele diz, os filhos de Judá foram Pérez, Ezom, Carmim, Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Almai gerou não sei quem, Laade, e suas famílias dos Zorateus, foram os filhos de pai de Etã, Jezreel, Isma e Bidias, e o nome de sua irmã era Hazelepone, e a mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uzá. Estes foram filhos de primogênito de Efrata, pai de Belém, e tinha Azul, pai de Tecoa, duas mulheres, Helena e Naara. Naara deu à luz a Uzão, a Erfé e a Temine, a Arstari, e foram estes os filhos de Naara. E vai falando nome, até que quando chega num determinado momento e diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E depois ele continua de novo. Ele continua falando de novo outros nomes. Mas ele para, dá uma pausa e diz que Jabes era o mais humilde
entre os irmãos, né? Isso não aconteceu por acaso. Na sua vida, o que está acontecendo não é por acaso. Na minha vida, o que está acontecendo não é por acaso. O que acontece na vida de um crente, nada é por acaso. Agora, ele não nasceu desse jeito. Ele não nasceu dessa forma. Ele se tornou uma pessoa, mas ele não era só talento, só habilidade. Para Deus não basta ter só talento e só habilidade, só saber fazer, só ter condições, só saber pregar, só saber cantar, só saber fazer alguma coisa. Não era somente talentos. No original quer dizer, ele era quebrantado. Nesta noite, Deus deu uma pincelada no nosso meio, usando o irmão Alex, o evangelista, a irmã Eliane, os irmãos que vieram aqui, né? E serviu para quebrantar um pouquinho a igreja, e nós vimos a alegria do que é uma igreja quebrantada na mão de Deus. O que é um crente é quebrantado na mão de Deus. Um crente é quebrantado na mão do oleiro, um crente humilde. Um crente é quebrantado na mão de Deus, é um ilustre para Deus. Um crente é quebrantado na mão de Deus, ele pode fazer maravilhas, e ele vai refazendo este vaso conforme ele quiser, quantas vezes ele quiser, moldando, até que veio a irmã, né, e cantou aqui, a Alessandra diz, para se preparar para fazer a obra dele. Aqui está o oleiro fazendo o vaso, e o vaso aceitando a ação do oleiro. Aqui está o oleiro fazendo ali o vaso, e ao mesmo tempo o vaso aceitando, deixando o oleiro fazer o que ele quer, se quebrantando na mão dele, se quebrantando na mão do Senhor. E aí uma raiz que puxa outra. Deus diz, este vaso não pode ser desprezado, este vaso não pode ser jogado fora por ninguém, este vaso é muito valioso, este vaso é ilustre. Você está entendendo o que Deus está te ensinando nesta noite? Ele tem muito a falar conosco. Esta é a chave da história. Nós cedemos tudo a Deus. Nós cedemos a nossa vida, nós cedemos a nossa alma, nós cedemos o nosso tempo, nós cedemos os nossos bens, nós cedemos tudo que pertence a nós, cedemos ao oleiro. Na humildade nos tornamos ilustres e valiosos na mão dele, porque tudo se baseia na humildade, até ele nos colocar onde ele quer, até onde o poderoso nos colocar, aonde o Espírito de Deus pode finalmente cumprir em nós o que deseja realizar. Deus deseja realizar uma obra na minha vida, eu não posso impedir. Deus deseja realizar uma obra na sua vida, você não pode impedir. Deus deseja realizar uma obra na igreja, você não pode impedir. Deus deseja realizar uma obra em cada um de vocês, e nenhum de vocês pode impedir o agir de Deus e o realizar de Deus. Se entregue de corpo e alma na mão de Deus, se entregue na mão do oleiro nesta noite, deixe ele fazer a ação dele nesta noite, deixe ele completar a obra na sua vida, deixe ele fazer. Irmãos, nós não podemos olhar e dizer está pronto, preparado, mas nós podemos nos entregar e dizer falta um pouquinho. Neste pouquinho o olho clínico vai te transformar num grande homem de Deus e numa grande mulher de Deus. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Só lembrar do irmão ali, eu parei de falar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jabes era mais ilustre, né? E ele era mais ilustre, assim
sim, por causa da humildade, por causa da submissão a Deus, que é o fato, o segredo em nossa posição em Cristo Jesus, e o lugar que o Espírito Santo deseja levar cada um de nós e nos conduzir. Alguns acham que Jabes talvez tenha tido o nome Jabes de Judá por causa desta humildade, por causa dele mesmo, porque ele se comportou assim. Outros talvez acham que ele recebeu o nome de Jabes Gileade, e ele teve o nome por causa de Gileade. E a palavra Gileade quer dizer colina do testemunho, e Jabes significa tristeza e dor. Jabes, que era mais ilustre, ele começou com uma história lá atrás, e o nome dele significava tristeza e dor. E se por acaso ele tivesse recebido o nome de Jabes Gileade, ele teve esse nome por causa, dele mesmo, e por causa daquela cidade. Significaria então a colina de tristeza se tornou um testemunho para Deus. Com uma coluna triste, uma coluna cheia de tristeza, se tornou um grande testemunho para o Senhor da glória. Você está entendendo? Quando esse menino nasceu, nós temos uma ideia do que aconteceu. A Bíblia diz que foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. É estranho a gente notar aqui que nesse inteirinho todo dessa história, Jabes, o homem mais ilustre e humilde, quando ele vai contar, diz que ele recebeu o nome pela sua mãe, e o seu nome significa dor e tristeza, porque aquela mulher diz: porquanto com dores dei à luz. Por isso nós vemos que algo deve ter acontecido. Algo terrível aconteceu com aquela família. Muitas vezes, para nos tornarmos uma coluna na casa de Deus, sendo testemunho para Deus, nós temos uma história no passado de tristeza, de angústia e de dor, de humilhação, de vergonha, de desprezo, para assim aprendermos a ser humildes com Deus e nos tornarmos pessoas ilustres para Deus. Aqui dá uma ideia de que aconteceu algo terrível com esta família. Talvez o pai tenha morrido, ou tenha deixado aquela família, tenha deixado aquela mulher, porque nós sabemos que esse foi talvez o motivo do sofrimento e da tristeza que resultou naquilo que nós lemos. A mãe deu-lhe o nome, porque o costume hebraico ou hebreu não era a mãe dar o nome. O costume era o pai dar o nome ao filho. O pai chegar e dizer qual seria o nome do filho. E se você entender o que aconteceu ali, você verá que foi algo muito dramático. Você pode sentir a dor que esta família, que esta pessoa passou. A mãe, a esposa, que aliás nós estamos entrando na semana da mãe. Aquela esposa teve que assumir uma responsabilidade que não queria e não desejava, que era terrível. Hoje ainda é mais fácil. Que a mulher hoje muitas vezes assume este papel, o papel de pai e mãe, o papel de que ela não desejava, o papel que ela não queria, o papel que a situação lhe obriga a fazer, o papel que a situação lhe diz como ela deve conduzir. E ela
tem aquele filho dizendo: eu tive este filho com grande tristeza e dor, e o nome dele será Jabes, porque as responsabilidades caiu sobre os seus ombros, como criá-lo, sem pai, numa cultura daquela, como alimentar, como sustentar uma família, como criar filho assim, e aquilo tudo caía sobre os ombros delas, e ela estava sofrendo, e ela sofreu muito, e só quem entende, e quem passou por isso, pode entender o que é dor e o que é sofrimento. Só quem passa por essa situação entende o que é sofrer, o que é doer dentro da alma. A dor que sentimos é algo tão forte que palavras não podem descrever adequadamente o sofrimento do coração. A dor muitas vezes é tão grande na alma, a dor é tão grande dentro, do espírito, que palavras nenhuma nem de ninguém são capazes muitas vezes de sustentar, de abençoar ou de alegrar algum coração. Irmãos, há tanta dor neste mundo hoje. Nós falamos de vaso, eu quero falar sobre isso para você entender o vaso sendo preparado. Há tanta dor neste mundo hoje, há tanta tristeza neste mundo hoje, há muita dor também nos corações de pessoas, no nosso coração, e muitas vezes nós escondemos a dor e cobrimos a dor com uma fachada, nós cobrimos a dor com um pano, nós cobrimos a dor com algo, e você muitas vezes nunca fica sabendo o que está acontecendo ali dentro daquele coração. Mas entenda que muitas vezes Deus não quer que outro alguém veja o que está acontecendo dentro daquele coração. Deus quer que você entenda que é Ele que está vendo o que está acontecendo dentro daquele coração. Ele está contemplando o que está vendo dentro daquele coração. E muitas vezes, irmãos, você pode estar aqui nesta noite, cantando, louvando, adorando, profetizando, tendo sonho, visões, fazendo tantas coisas, mas ainda assim está com o coração totalmente triste, com o coração totalmente cheio de dor. E você olha para eles e vê o seu semblante, e vê realmente que não está feliz. Eu sei, irmãos, que existe muita alegria nos dias de hoje. Eu sei que existe muita prosperidade, existe muitas vitórias, mas em muitos casos não é assim. Há sofrimento, há solidão, há dor. Há tantas coisas que nós temos que aprender com Deus. Temos tendência, por exemplo, de fazer gozação aos alcoólatras, aos bêbados. Eles são motivos de zombaria. Não existe coisa mais linda para o homem, para o ser humano, do que rir do alcoólatra, quando se conta uma piada, quando vê ele andando. Não tem coisa mais linda quando isso acontece para as pessoas, e muitas vezes para nós vasos. Falamos do bêbado cambaleando, zombamos do bêbado embriagado. É uma tragédia isso. Não é engraçado, mas nós achamos graça na televisão, nós achamos graça ver isso, porque toda a bebida para encobrir solidão, para encobrir sofrimento, para encobrir dor, para encobrir mágoa, para encobrir tristeza, para encobrir necessidades. As drogas também são assim, não são diferentes, é a mesma coisa, é uma dor íntima no coração das pessoas, porque o dinheiro ele não pode suprir as necessidades do coração. Tem pessoas com dinheiro, tem pessoas com condições financeiras, tem pessoas que têm muito dinheiro, tem outras que têm pouco dinheiro, tem pessoas que têm condições, tem pessoas que têm tudo na vida, mas estão passando tamanho sofrimento. Por quê, irmãos? Porque nem o dinheiro
nada supre a necessidade do coração. Casas, carros de luxo, casas, emprego, dinheiro, boa formação, não alegra um coração triste, vazio, não alegra um coração cheio de dor. Carros de luxo, casas grandes, 10 casas, uma porção de coisa, por mais que você lute, não pode suprir o que o teu coração precisa, o que o coração do homem precisa. Não adianta lutar, trabalhar, se matar, esquecer de Deus. Lutar, 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 trabalhar, só pensar, pagar dívida, pagar conta, só pensar, enriquecer, comprar casas, comprar carro, ganhar mais, mas a dor, foi dito pelo evangelista, quando vier a tristeza, a angústia, irmãos, seus filhos estão pequenos, o meu está pequeno, o filho de vocês estão pequenos ainda. Você talvez não pode saber nem sentir o que quem tem filhos grandes estão passando e sentindo dentro do coração. Que famílias ricas seriam capazes de dar os seus aviões, seus carros, seu dinheiro todo para ver um filho alegre, salvo, longe das drogas e longe do álcool, longe de tudo isto. Eles seriam capazes de pegar toda a sua fortuna e colocar nos pés do pastor que libertasse o seu próprio filho. E o pastor não pode fazer, ele é capaz de olhar, porque Jesus não entra na jogada e não liberta homem algum por dinheiro. Não adianta o homem mais rico do planeta Terra dizer: eu dou todo o meu dinheiro para tu libertar meu filho, porque ele liberta de graça. Mas a igreja que está crescendo hoje, a igreja de hoje está aprendendo muito errado com os pastores. A igreja está andando num caminho muito errado. Por mais que você não seja rico, que nós não somos igreja rica, casas, carros de luxo e todas essas coisas não podem cobrir a dor. Nada pode encobrir a dor. Há muito sofrimento, porque estas coisas são apenas coisas. Casas são apenas casas, carros são apenas carros, coisas são apenas coisas, porque a Bíblia diz que a vida do homem, a sua existência, seu caráter, seu ser, sua luta, não consiste na abundância de bens que o homem possui. Lucas capítulo 12, versículo 15: carros, roupas, sapatos, vestidos, nem casas que ele possui, é semelhante ao coração cheio da glória do Espírito de Deus e um vaso preparado na mão de Deus. Esta mulher deu o nome de Jabes ao seu filho. Os nomes não significam muito hoje, não é verdade? Só serve para reconhecermos alguém. Kátia, eu sei quem é. Os nomes só servem para isso hoje. Quando os pais dão os nomes aos filhos, esse nome é algo que deve ser bonito, lindo. O nome de uma pessoa famosa, de um jogador de futebol, de um ator, de um cantor, muitas vezes até estrangeiro, até americano, que só até é feio no meio do português, mas não diz muito. Mas naquele tempo era muito importante. Nesse tempo, o nome era algo muito importante. O nome era escolhido conforme o pai ou os pais queriam que aquela criança fosse. O pai sonhava, o pai desejava como aquela criança ia ser. E conforme ele desejasse que o filho fosse, eles colocavam o nome segundo o sonho dele, segundo aquilo que ele queria que o seu filho fosse. E nenhum pai, nenhuma mãe, claro que ia desejar ver seu filho com tristeza e com dor. O nome era um evento importante na família, porque a criança levaria, demonstrando para aquela família, como nós estamos lendo aqui, a genealogia de Israel. A família elevando aquela genealogia, e que através daquela genealogia viria o Messias, um Messias que viria para dar vitória,
e já começar com o nome, chamando um homem de dor e de tristeza. E eles aguardavam este evento tremendamente. Eles ficavam aguardando ali. Era algo muito especial para o povo de Israel, porque de uma família, poderia ser qualquer família em Israel, poderia ser qualquer família ali, um dia dentro daquela casa, dentro daquela família nasceria o Salvador da humanidade. Agora você tem uma ideia como era importante o significativo dos nomes, como era aquilo para eles. Eles não sabiam de que família seria. Qualquer família poderia vir, até que Jacó profetizou que seria da família de Judá. Ali em Gênesis capítulo 49, versículo 10, ele profetiza dizendo que ele viria da família de Judá, e através dele a lei seria dada. A partir daquele momento, cada mocinha, já foi explicado inúmeras vezes de forma diferente, mas é sempre bom lembrar, cada mocinha judia da tribo de Judá literalmente vibrava com a ideia de que ela poderia ser aquela que deveria colocar o Messias no mundo, pelo qual viria dela o Messias Salvador. Então, quando lá na frente Isaías profetizou que uma virgem haveria de conceber, houve expectativa e esperança maior ainda na vida das mocinhas da tribo de Judá. Elas começaram a lutar para permanecerem virgens. Já era de costume, já era dali algo que era, e ainda é nessas culturas, e tem que ser. Na nossa cultura tem que ser, jovens tem que ser. Deus não mudou a cultura que não é somente para hebreu, é para todo o planeta Terra. Embora hoje não exista isso muito no nosso meio, e tem que ter, jovens. Aquelas jovens procuravam se purificar cada vez mais, procuravam andar pura cada vez mais, em atos, em gestos, em pensamentos. Procuravam a toda mocinha da tribo de Judá, entendia, eu posso ser a mãe do Salvador. Não entendia como nasceria, como veio o anjo falando para Maria lá no Novo Testamento, mas poderia ser ela, e através de um varão no meio deles, o seu esposo iria nascer. Uma profecia, afinal de contas, um homem, e ninguém iria imaginar que seria a sombra do Espírito de Deus, cumprindo com a virtude do Espírito de Deus. Ninguém entendia a profecia. Então elas procuravam casar, procuravam se alegrar, mas houve algo no meio dessa família. Se o esposo a deixou, se o esposo morreu, a Bíblia não fala aqui, mas trouxe angústia e dor ao coração desta mãe, que influenciou na vida deste jovem Jabes, homem de dor, de tristeza, que lá na frente nós vamos entender, não será hoje, claro, o tempo não vai dar, que ele se tornou um grande homem ilustre para Deus, e como ele se tornou, e que você tem que entender nesta noite, como você pode se tornar ilustre para Deus. O importante, irmão, o importante, irmã, em primeiro lugar é se tornar ilustre para Deus. O importante é ser ilustre na mão de Deus. O importante é ser humilde com Deus. Não é buscar o reconhecimento dos homens, como eu falei na escola dominical. Um jovem de 12 anos, com muito talento, habilidade, que não é nada, não é só talento, sua habilidade, cantando por uma multidão de milhares de pessoas, balançando o pescocinho, como se isso fosse a coisa mais linda. Mas isto não é ser ilustre para Deus. Deus quer que cada coração aqui nesta noite, em primeiro lugar, se torne ilustre para Ele, ilustre na mão dele, ilustre com o Senhor. Então essa mãe deu o nome Jabes, homem de tristeza e dor. Por causa desse nome você percebe o que ele estava passando.
Parece que a criança não foi querida. A mãe, ao olhar, pode ter visto não é o Messias, e já desprezou aquela criança. Jabes foi desprezado pela própria mãe, não foi aceito nem pela mãe. O pai não estava presente, a mãe não quis. A mãe estava com um peso tão grande que não sabia o que fazer. Isso parece triste, isso parece terrível, pode chocar as pessoas, pode chocar qualquer pessoa. Nós vimos aí, o bebê é a coisa mais linda, uma criança é a coisa mais linda, que alegra uma pessoa, não é verdade? Mas aquela criança Jabes era indesejável. Aquela criança Jabes, desde bebezinho, não tinha mãe para amar. A mãe cuidava, mas não amava. Não tinha pai. Mas Isaías disse que ainda que teu pai e tua mãe te despreze, ele não queria desprezar. Ele não queria abandonar o filho dele. E isso parece terrível. Quantas crianças, irmãos, hoje são rejeitadas? Quantas crianças hoje são indesejáveis antes de nascer? Já antes de nascer ela sente. Já antes de vir ao mundo, aquela criança já sente. Sem entendimento, sem conhecimento, passa pelo sangue da mãe, passa pelo espírito da mãe, sentimentos que colocam naquela criança: é indesejável, eu não gosto, eu não quero, eu não queria, eu não queria. Aquela criança sente. Aquela criança pode ser muito influenciada. E aí, irmãos, quantas crianças existem hoje indesejáveis? Quantos filhos são indesejáveis hoje? Essa criança então ia levar esse nome, e todos os meninos que brincavam com ele diziam: Jabes. E ao dizer Jabes, sabiam na hora que sua genealogia ali, quando colocasse para eles, quando criança, seria de tristeza, de dor, de amargura. As crianças sabiam que ele não era querido pela mãe, não era querido, ele não foi aceito pela tribo, não foi aceito pela família, não foi aceito. As pessoas que não conheciam se tinha pai ou não sabia, mas sabia aquela criança se chama Jabes porque aquela criança é desprezada. Aquela criança se chama tal porque ela foi amada. Aquela criança se chama tal porque o pai sabe que será um grande guerreiro, um grande vitorioso. Mas este é Jabes e ele é indesejável, e ele é homem de tristeza e homem de dor. É alguém indesejável. É muito difícil, irmãos, quando você tenta esconder de alguém, mas é muito pior quando todas as pessoas já sabem. Ser zombado pelas pessoas, ser criticado. Deve ser difícil criar um fardo pesado na pessoa, um fardo que já começa desde o nome, um fardo que já começa desde criança, um fardo que a criança já começa a carregar. Sabe, nós sabemos que é exatamente isso que nós enfrentamos hoje. Nós sabemos que é exatamente isso que nós vimos hoje, todos os momentos. Pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que não sabem onde ir, pessoas que não sabem o que está acontecendo. A estrutura dos lares está em pedaços. A estrutura dos lares está em desgraça. E aí olha para cá. As crianças são as que sofrem mais. Quem é que sofre mais? São as crianças. Quem é que paga o preço maior? São as crianças. Quem é que fica com maior desgosto? São as crianças. Quem é que vai trazer isso para a sua vida? São as crianças. Eu sei, irmãos, aqui que seus filhos
não vive um lar onde tem palavrões. Se tiver, tire. Eu sei que o filho de vocês olha para cá nesta noite, porque é pai, mãe e filho nesta noite. Eu sei que seus filhos não vivem um lar onde existe palavrões, um lar onde existe bebidas alcoólicas, um lar onde existe drogas, um lar onde existe destruições, brigas, ataques um ao outro, espancamentos. Eu sei que no lar de vocês não existe isso, mas é triste em dizer, mas isso não é comum. Não é a metade, é mais da metade do Brasil todo que vive assim. Isto não é uma raridade. Dentro de casas destruídas, com drogas, com álcool, com pai e mãe, tanto um quanto o outro, viciados em tudo, batendo, brigando, se espancando, se xingando e se matando. E aí, isso acarreta na vida da criança. Você conhece histórias, você vê em jornal, diz que tristeza. Crianças, e não são poucas, elas tentam ajudar os seus irmãozinhos menores, porque ela não tem o pai para ajudar o maior ao menor, porque a mãe não ajuda o menor, porque um ou outro, conforme está vivendo, joga na mão das crianças. Cuide do seu filho, cuide do seu irmão, cuide da sua irmãzinha, cuide dele. E as tragédias vão aumentando, 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 e o povo continua achando que a solução está na formação, no dinheiro, na casa, no carro. E o povo continua achando que a solução de tudo isto está no dinheiro, no bolso, está no filho crescer e se formar, ser um médico, ser um doutor, ser um advogado, que não é pecado, mas o povo, a nação, os homens colocam a esperança nos seus filhos. O que os pais não foram, jogam a carga em cima do filho. O filho, além de ver tudo aquilo, ele joga: o que eu não fui, eu quero que meu filho seja, eu quero que ele seja advogado, eu quero que ele seja juiz, eu quero que ele seja promotor, eu quero que ele seja algo grande, eu quero, e joga aquilo em cima dos filhos, e aquilo desde criança. A criança começa a carregar um fardo insuportável. Desde criança ela já começa a viver com um fardo de ter que levar algo para o pai e a mãe. Aleluia. Adolescentes tem aos montes das ruas. Nós vemos aí fora. Tem muitas na central do Brasil e em outros lugares, porque foram abusadas pelo pai, foram desprezadas pela mãe. A mãe que acreditou no pai que abusou, e que não são rebeldes. Ficar naquela situação, ficar nessa situação são Jabes. Ele foi o mais ilustre, lembra? Não vou falar como é que ele se tornou grande ilustre hoje, que o tempo foi embora. Lembra? Mas ele teve que passar tudo isto, mas ele ao mesmo tempo teve que entender que ele precisava ser humilde, e que a resposta de tudo não estava além de Deus, além da glória do Deus de Israel, além do poder do soberano. Agora, para finalizar esta parte, eu termino outro dia. E hoje, o que você acha? O que acontecerá com a próxima geração se Jesus demorar mais um pouco? O que vai acontecer com a geração que vem atrás de mim e de você? Quando hoje vele pelos seus filhos da casa de Deus. Aleluia. Quando hoje o mundo está cheio de ódio, quando esses adolescentes estão cheios de raiva, raiva do mundo, raiva do homem, raiva da sociedade, revoltada com o governo, ódio no coração, ódio com tudo aquilo que vê. E você sabe que no Rio de Janeiro, no Brasil, é assim. São comandos, são gangues, são turmas que se tornaram comando vermelho, e se tornaram aqueles monte de coisas de bandidagem que nós sabemos.
E quando você vai ver, muitas vezes são crianças, jovens que procuram uma identidade, procuram se identificar com alguma coisa, e encontra isso numa arma, encontra isso numa garrafa, ou encontra isso num pino de drogas, encontra isso num cigarro de maconha, a sua fortaleza. E eu não estou falando de um caso isolado, eu estou falando do Brasil todo. Eu falei a semana passada, eu volto a repetir nesta noite, vasos. Volto a repetir nesta noite para você entender e formalizar o que Eliane disse nesta noite: o ganhar almas. Nós não somos nada aqui dentro, nós não seremos nada aqui dentro. Eu não serei absolutamente nada em cima de um púlpito, se o meu propósito não for ensiná-los, e se o seu propósito não for ganhar uma alma para Jesus Cristo. Não vai servir de nada nossos louvores, nossas músicas, não vai adiantar nada. E como eu disse, como é o século 21 exterminando, e que nós já não entendemos, falei na escola dominical, o que fazer, que nem as igrejas grandes conseguem mais é as ruas evangelizar, nem as igrejas grandes conseguem a rua levar folhetos mais, nem fazer livros. Há ódio, há desgraça no mundo. As pessoas não querem, estão com ódio no coração, felizes com o pino de drogas, felizes com o cigarro de maconha, felizes com seu carro, com sua casa, felizes com sua bebida, felizes com algo que ele se fortalece ali, se tranca com aquilo e não dá espaço para outro. Então as famílias, as igrejas que são mais ricas estão tendo que apelar nos últimos dias para ver se salva alguns, através de compras de fazendas, compras de sítios, para ver se leva 10 drogados ou 10 alcoólatras, para ver se consegue, em nome de Jesus, libertar 2. Mas tudo isso, vasos, olha para cá, não é culpa de Jesus Cristo, é da igreja de Jesus Cristo, que esqueceu de buscar, como foi dito nesta noite, de orar e de pagar o preço e de chorar pela alma lá fora, de se tornar ilustre na mão de Deus e humilde, de poder pagar o preço, que é difícil. Nós entendemos como é difícil pagar um preço por uma pessoa para ser liberta, para depois aquela pessoa desprezar, depois aquela pessoa jogar fora. É muito difícil hoje alguém pagar o preço por alguém, porque nem pelos próprios filhos a igreja quer pagar o preço, nem pela própria família a igreja quer pagar o preço. Quer orar sim, quer chegar na igreja sim, cantar e pregar, queremos chegar aqui e sentir um pouquinho sim da glória de Deus, queremos sim adorar o Senhor, e é bom, queremos sim, mas não queremos dobrar o joelho e dizer: Senhor, aquela alma perdida, Senhor, coloque bem que seja uma única alma nas minhas mãos, coloque uma alma na minha mão, para que eu ore, para que eu liberte em teu nome, para que eu salve em teu nome, para que em teu nome ela conheça a glória, para que em teu nome ela conheça a salvação. Está sendo preciso as famílias das igrejas se reestruturarem, entenderem, esquecerem o que é religiosidade, entenderem: crentes, vão à luta, crentes, acordem, vão buscar as almas. Mas como, pastor Tuiqui? Dobre os seus joelhos e diga: louve Eliane, dai-me almas, dai-me almas, dai-me almas, dai-me almas. Quem não ama a alma não ama a Deus. Como Jabes se tornou um homem ilustre para Deus? Porque ele era humilde para Deus. Temos que se reestruturar. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão encontrando lá fora segurança na arma, segurança no dinheiro, segurança nas drogas, no álcool, segurança no pino, segurança em tantas coisas. E eu digo para vocês nesta noite: o governo pode gastar trilhões de reais ou em dólares, pode ser em euro, mas não vai adiantar nada, porque estão tratando somente dos sintomas, estão tratando somente
melhor que eles podem fazer. Tem mentes brilhantes, são universitários, são professores, são donos de universidades, mas a única resposta que ele tem é: jogue a carga neles e diga para eles. Ele comece dizendo não às drogas, não ao álcool. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não têm a resposta. Eles não têm a resposta. Não há resposta na UFRJ, não há resposta na USP ou em qualquer universidade do Brasil e do mundo. Não há resposta em outros lugares. Há somente uma resposta. A resposta se soletra J-E-S-U-S. Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a única resposta para eles. Sabe por que eles não têm respostas? Sabe por que eles não têm resposta? Não há resposta para eles, porque eles não sabem nada, eles não conhecem nada, e o melhor que podem fazer é: diga não às drogas, porque nenhum homem tem resposta para a solução, não há resposta nele. Só Jesus é a resposta. Só Jesus é a resposta. Aliás, Ele é muito mais. Jesus Cristo é a única resposta. Por isso o inferno luta contra a tua vida. Por isso o inferno luta contra a igreja. Por isso o inferno está lutando contra você. Por isso o inferno está lutando contra mim. Porque ele sabe, quando ele olha e diz: aquele crente sabe a resposta, aquele pastor sabe a resposta, aquela igreja sabe a resposta para eles, aquele crente sabe a resposta, aquele obreiro, aquele irmão, aquela irmã sabe a resposta. Ele sabe que a resposta não é um centro de recuperação, ele sabe que a resposta não é universidades, ele sabe que a resposta não é os estudos, não é a cultura, ele sabe que a resposta é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, Jesus a única resposta. O diabo estremece, ele sabe que Jesus é a resposta do bêbado, ele sabe que Jesus é a resposta do drogado, ele sabe que Jesus é a resposta de qualquer pessoa. Mas Satanás enlouquece quando a igreja diz: já que eu sei a resposta, eu vou começar a chorar, eu vou começar a orar, eu vou começar a pedir e vou me preparar para ir pegar o drogado, pegar o alcoólatra e arrancar das mãos de Satanás, tirá-los do mundo. Não é somente dentro da igreja, não é somente pregações, louvores, não é somente isto. Isto é maravilhoso, é uma preparação para quem está dizendo: eu tenho a resposta que ninguém tem, e é Jesus. Eu oro, eu ajudo, eu vou libertá-los em nome de Jesus. Quem pode adorar o Senhor? Você pode adorar a Jesus nesta noite, aleluia. Adore a Deus, levante a sua mão, fique de pé nesta noite adorando ao Senhor. Fique de pé nesta noite glorificando o nome do Senhor. Fique de pé, quem tem a resposta. Irmão, você tem a resposta para a sua casa nesta noite. Você tem a resposta para a sua vida nesta noite. Ah, pastor, estou precisando de uma resposta. Quem está precisando de uma resposta? A resposta é J-E-S-U-S. Jesus é a resposta. Jesus é a única resposta. Jesus é a resposta para a sua casa. Jesus é a resposta para a enfermidade. Jesus é a resposta para o seu problema. Jesus é a resposta para o alcoólatra, para o drogado, para o viciado. Jesus é a resposta. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar aquele que é a resposta. A única resposta. Satanás se enlouquece quando nós pregamos e cantamos e dizemos: só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus batiza com o Espírito Santo e só Jesus leva o homem para o céu. É por isso que Deus me chamou, é por isso que Deus te chamou, com o olho clínico dele dizendo: o vaso para o inexperiente parece perfeito, mas eu vou refazê-lo,
e vou fazer de novo e de novo, até se tornar ilustre na minha mão, porque eles levarão a resposta para o mundo, eles levarão a resposta aos drogados, eles levarão a resposta às famílias quebradas, às famílias destruídas, aos alcoólatras, eles têm a resposta na mão. Igreja, não esconda a resposta não está dentro da igreja, a resposta está fora da igreja, leva para fora da igreja, e eu não quero saber. Diga assim: eu não quero saber o que o diabo diz. Se o diabo diz não, eu não quero saber. O diabo disse não, eu não quero saber. Eu não quero saber se denominações diz não. Eu vou fazer o que ele mandou, eu vou realizar o que ele disse, eu vou cumprir o chamado do Senhor, eu vou cumprir a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, devolve a nábias, porque você diz, porque eu sei que só Jesus quebra os vícios, eu sei que só Jesus liberta, eu sei que só Jesus salva, eu sei que este livro que você tem na sua mão quebrará os laços de Satanás. Eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Eu sei que Jesus não mudou, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Você pode glorificar, você pode exaltar aquele que é o mesmo hoje, ontem e eternamente será Deus. Há milhões e milhões de chaves lá fora, Jesus os ama, Ele é a resposta para eles, e Jesus quer buscá-lo através de você. Oh, aleluia. Se levante a mão para o céu adorando a Deus. Oh, fale em línguas, adore o Senhor. Três louvores foram louvados nesta noite tremendo. Dai-me alma, Senhor, oh, me quebra e me faz um vaso novo. Oh, se eu não te adorar, aleluia. Irmãos, quem está sendo preparado, ungidos, aleluia, para chamá-los e transformá-los em homens ilustres na mão de Deus. Ei, candarabanda, candaraba, sobre candarai. Oh, Alessandra, vem louvar, porque os vasos estão sendo preparados, aleluia. Oh, louva com esse microfone aí mesmo que eu vou orar. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, irmãos, feche os teus olhos. Nós temos tempo, deixe Jesus te preparar. Se quebrante nesta noite na mão do oleiro. O oleiro está aqui nesta noite. O oleiro está aqui olhando com o olho clínico para você. Oh, aleluia. Depois da irmã, aleluia, louvar. Glória a Deus, rapidinho, o Senhor vai louvar também, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia. 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 Se quer o amor de Deus nessa noite. Casas, carros, oh, aleluia, se não são. Se quebre na mão de Deus. Se quebre para Ele te fazer um vaso novo a partir de hoje. Aleluia. Feche os seus olhos. Criança, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Enquanto ela louva, irmãos, se quebra na mão de Deus nessa noite. Você vai se quebrar. Aleluia.